Brasileiras e brasileiros, herdeiros da pátria, porque constroem o que defender nela pela lei de Deus. Com o suor do rosto terás o pão. Pela média de visualização dos meus áudios, de acessos ao blog do Comando da Intervenção e das diversas vitrinas pelas quais as minhas ocupações me colocam ao mundo, já tenho plateia entre os líderes expostos e as pessoas respeitáveis da minha nação que, em virtude do volume de pessoas intermitidas, políticos, jornalistas e de formadores de opiniões que dominam a comunicação de massa com a fofoca, a maledicência e a execração que se instalou aqui de 2003 para cá, ainda não emergiram explicitamente a liderança da nação. Entre estes, cito os militares da reserva, que, no compromisso assinado às Forças Armadas, ficaram à minha disposição. Suprimento este que ainda não precisei, porque tratando-se do que a civilização brasileira tem de mais elevado, competente e confiável, considero a reserva militar, tanto das Forças Armadas quanto das polícias militares, o volume dos nossos monstros sagrados, que, só quando nos falta mesmo a envergadura na tarefa empreendida, devemos invocar. E até aqui, eu com as minhas amigas e meus amigos, estamos dando conta do recado. Na última prosa, aqui informei o motivo que estava travando a intervenção. E o vídeo já ultrapassa 70.000 visualizações em 3 dias. Dizem os marqueteiros que é ibope de assunto raro, que realmente interessa a nação. E isto redobra a responsabilidade com a intervenção sobre os meus ombros. Daqui para frente, não é mais uma questão de profissionalismo e quase que nem de convicção, porque se tornou um caminho sem volta. Ou eu finalizo essa intervenção, que comecei em 1987, quando aceitei, de parte das Forças Armadas, em combinação com o Dr. Ulisses, a tarefa de escrever a Constituição da República, junto com mais juristas. Eu não tenho saída a não ser colocar essa Constituição à execução. Porque sou autor de 53 livros editados pelo mundo. Não sofro em nenhum deles a humilhação que venho sofrendo na Constituição da República do meu país. Faz 29 anos que a editamos. E até hoje, me parece que nem os docentes de universidades, de faculdades de direito, perderam algum tempo para lê-la, porque o analfabetismo jurídico nessa área me espanta. Mas eu não esperava que esse analfabetismo jurídico atingisse o grau do generalato do Exército. Ele atingiu. Me envergonha o general do Exército, Eduardo Dias, segundo informação passada a mim no meu Face ali, acaba de assinar um convênio com a ministra Carmen Lúcia sobre desarmamento com o Conselho Nacional de Justiça. Coisa absolutamente estranha
as funções constitucionais das Forças Armadas, que o general Vilas Boas, até poucos dias atrás, dizia que era a função sacrossanta do Exército. Está fazendo isso para não fazer a prisão do bandido, terrorista, ladrão do país, do qual ele é capacho, fazendo das Forças Armadas seus iguais. Forças Armadas por quê? Embora a Marinha e a Aeronáutica não estejam no rol do general Vilas Boas, é a função terrestre que tem sobre si, na Constituição, o encargo de recuperar a respeitabilidade constitucional da pátria. Porque sem essa responsabilidade constitucional, nem pátria existe. Então, hoje, iniciando nova estratégia na efetivação da intervenção, que é um caminho sem volta, protocolizei a Procuradoria-Geral do Ministério Público Militar o início de uma nova sustentação jurídica ao expurgo da bandidagem comunista terrorista do poder. Amanhã estarei protocolizando outro expediente junto à Procuradoria-Geral da República. Não a procuradora, porque nesse expediente estou dizendo para ela que a nação não a reconhece como Procuradora-Geral da República, mas sim como uma bandida terrorista, segundo o princípio universal de acusação penal que estabelece. Todo aquele que se compõe com bandido ou com quadrilha de bandido, se faz cúmplice com ele nos crimes a ele atribuídos. Não podemos reconhecer. E principalmente eu, jurista, responsável pela letra da Constituição, que não escrevi toda, mas ajudei a escrevê-la, não posso admitir. Seria admitir os bandidos pelos quais vivemos encarcerados em nossos lares. Seria admitir essa bandidagem no poder, que já assaltaram o país em mais de 36 trilhões de reais. Já mataram mais de 5 bilhões, mais de 5 milhões de pessoas. E assassinam a média de 94 pessoas por dia nos corredores de extermínio do SUS. Assassinam 174 pessoas por dia no arraial de extermínio da bandidagem de campo. E aí por diante. Uma dizimação que em nenhuma outra parte do mundo se encontra semelhante. Então, eu estou no meu caminho sem volta. Disponho de efetivos dentro do país para o que empreendi. Se não dispusesse, não teria empreendido a intervenção. Porque, para dizer bem a verdade, sou um profissional que não confio nem na minha própria sombra. Por isso estou vivo.
embora com alguns riscos de bala no corpo. Não respondo fofocas, injúrias, maledicências de redes sociais. Estou acima disso. A hora que o ministro do Supremo Tribunal Federal, magistrado, um docente de universidade, um procurador da República, um superintendente, o delegado da Polícia Federal, um oficial superior das Forças Armadas, disser qualquer coisa a meu respeito, como diz o gaúcho, eu vou pelo cheiro da bala. Mas fora isso, eu perderia a confiabilidade que um profissional, no patrocínio da causa que eu empreendo, tem de manter. Quero dizer, neste novo momento da intervenção, em que eu não me vejo com outra saída, a não ser me anunciar ao cargo de presidente da República, para o qual, dentro de poucos dias, estarei pedindo o Congresso Nacional a bandidagem que ocupa para a realização da posse. Não porque eu quisesse alguma coisa, isso porque eu a quero. Não. Porque não tenho ninguém que assuma essa missão. E então, é meu dever me expor tanto à bandidagem do poder, quanto às docências, quanto a todos os que se acharem habilitados a assumir a magistratura do povo brasileiro. A magistratura máxima, a magistratura de Estado, que se soma com o Comando Supremo e a Autoridade Suprema das Forças Armadas, que estão entre as maiores do mundo, além do encargo de governo com a administração da União e monitoramento da República, é dever do povo brasileiro, é dever da nação, é dever dos empresários me perguntarem quem na realidade eu sou. Que pretensioso, que desabusado está vindo aí para dizer que o senhor Miguel Elias Temer Lulia é um bandido, terrorista, ladrão do país, mentiroso, em flagrante delito de esbulho da instituição da presidência da República e de usurpação do respectivo cargo, tem de ser preso. E será preso. E eu me anunciando para assumir a presidência da República. Não substituí-lo. Porque, como já disse, o superior
Tribunal Eleitoral, ele não tem mandato. Nem Dilma Rousseff tinha, porque assaltaram o poder através do Foro de São Paulo por um pleito eleitoral terrorista promovido com dinheiro roubado da Petrobras, BNDES, Eletrobras, Eletronuclear, dos cofres públicos e do povo, como reconheceu o Supremo Tribunal Federal no veredicto do seu ministro Gilmar Mendes. Acumularam roubo dos cofres públicos para dominarem o país até 2030. Veredicto do Supremo Tribunal Federal, na voz do seu ministro Gilmar Mendes, que também disse: o Brasil está sem presidente da República. E outra ocasião, se tiver presidente da República, vou caçar. Palavras do Supremo Tribunal Federal, no veredicto do seu ministro. Porque o ministro é a voz da instituição. Como presidente da República, é a voz do Brasil. Então, eu não posso dizer que pretendo substituir um bandido que esbulha a instituição da presidência da República e usurpa o respectivo cargo. Pela Constituição do país, a presidência da República está vaga desde o dia 1º de janeiro de 2015. Tudo o que foi feito dessa data para cá não tem valor nenhum. E por isso estamos governados pelo crime organizado no governo, gerido por gangues políticas e preservado por corporações quadrilheiras. Corporações quadrilheiras que se formam sob o comando de Michel Temer no Senado Federal, Câmara dos Deputados, Supremo Tribunal Federal, Procuradoria-Geral da República, Advocacia-Geral da União, e o comando do Exército. Não o Exército, porque, como dizem os generais da reserva, e muitos da ativa, o Exército não se confunde com o seu comandante. Hoje, tomei a providência que a Constituição determina. Está aqui, está no blog da intervenção. Amanhã eu continuo. Porque ser comunista tem de dar lugar para um verdadeiro militar brasileiro assumir o comando do Exército. É uma questão de honra do povo brasileiro, que eu encarno na Constituição contra esse traidor da pátria. Traidor da farda de Caxias. Traidor
do exército que nasceu com a nação brasileira no dia 19 de abril de 1648, no Monte Guararapes, onde surgiram os generais comandantes da nação. André Vidal de Negreiro, Felipe Camarão e Henrique Dias. Deve estar chorando nos exércitos de Deus por verem um dos seus sucessores traindo a gloriosa farda que é a própria pátria. E sendo a própria pátria, é a minha alma. É a alma do povo brasileiro. E sem a minha alma eu não vivo, como não vive o povo brasileiro sem a sua alma. Então, ou é ele que está com a razão, ou é nós que temos de honrar a nossa Constituição e colocar a nossa civilização pelos dogmas institucionais que ela contém. Não estou falando grosso. É a voz de uma parcela do país representado por 89 milhões de brasileiros que vem dizendo, desde 2003, que não aceitam comunismo no Brasil, não aceitam terrorismo no Brasil, e não aceitam isso somado com banditismo, com vagabundagem, com covardia. Porque o povo brasileiro não se confunde com essas coisas. É um povo nobre, bonito. Nossos homens, eu ouvi isso na Grécia. Os homens brasileiros são verdadeiros deuses gregos. Ouvi isso lá. Menos eu, que na ocasião, umas moças que estavam sentadas à frente riam, e eu quis saber por que elas riam. E aí o intérprete, muito constrangido, me disse no ouvido, elas estão dizendo que o Senhor é um deus grego, mas o Minotauro. E aqui, o único constrangimento que eu tenho, então, diante desses nossos homens lindos, das nossas mulheres maravilhosas, divinas, é de, pela interinidade na presidência da República, me suportar. Bastante feinho, porque essa minha esposa contava. Uma vez eu quis mostrar o centro de São Paulo para ela e desembocamos numa rua de bandidos. E quando vimos que ia acontecer uma tragédia, de repente eles pararam, começaram a rir e gritar e dizer: veja um homenzinho e ele é verde. Minha esposa conta isso até hoje. Não é que eu seja verde. É que na ocasião não havia outro jeito da gente livrar a tragédia. E então,
na cabeça dele, dos bandidos ali, criou-se aquela imagem em cima de mim. Espero que nunca, nesse pouco tempo que eu passar pela presidência da República, alguém me veja verde. Porque eu não posso ficar verde diante de ninguém. Temos muita gente para meter na cadeia. Temos 36 bilhões, aliás, 36 trilhões de reais roubados do país que eu preciso retornar aos cofres públicos. Temos muitos demônios encarnados aqui que precisamos devolver ao inferno. Não terei chance, então, de alguém me ver verde. Talvez bastante vermelho. Não de comunismo, mas de sangue aflorado por todos os poros da pele. Não que eu queira, mas porque esses 13 anos da minha pátria, dominada por bandidos, terroristas, ladrões, safados, cafajestes, vagabundos de toda a espécie, acabaram com a pátria que eu herdei dos meus antepassados, como todos nós brasileiros, e que não é nossa. Nós a usamos por empréstimo aos nossos filhos, aos nossos descendentes, e pelo menos como a recebemos dos nossos pais, temos de entregá-la a eles. E a pátria que está aí não é mais nem nossa, porque há poucos dias a cidade do Rio de Janeiro foi vendida aos chineses. E a partir daí, não temos mais patrimônio público nenhum, porque eles já venderam tudo. Mas isso não me preocupa, porque foi feito por bandidos, usurpadores do poder, e o que bandido faz? Homens escorados na Constituição não reconhecem. E o povo brasileiro não entrega. É por isso que eu estou dizendo, tenho de assumir a tarefa porque eu não quero que nenhum outro brasileiro de bem, em condição de recuperar a pátria, passe pelo holocausto que aí está armado, para quem tiver de assumir a missão do momento. E quero aproveitar para informar a nação inteira que a intervenção, embora tenha em mim o seu para-choque, não sou eu o autor absoluto dela. Se mais de 70 mil brasileiros visualizaram a nossa fala anterior em 3 dias, mais de 250 mil brasileiros
visualizaram nossa fala anterior, 1.800.000 brasileiros nos assinaram um pedido para que assumisse a presidência da República. Então, a intervenção é um procedimento de muita gente. Eu assinei petições, no máximo, com 8, 10 juristas. A intervenção está assinada por 89 milhões de brasileiros. Mas, com especial gratidão, um profundo reconhecimento, eu mostro aqui os brasileiros que, antes de todo mundo, assinaram comigo, sem sequer terem me visto falando aqui. Assinaram com suas contribuições. Contribuições de R$20, de R$30, que perfazem um total de R$14.817. Tenho certeza que estou sentindo a mesma emoção que Jesus sentiu quando não suportou e disse aos seus discípulos, diante das ofertas que eram lançadas, e aquela de um tostãozinho da viúva, quando perguntou aos seus discípulos quem deu mais, e eles faziam contas do que viam ali. E aí ele deu o veredicto. Todos eles somados. Talvez milhões aí no ofertório. Não dão para Deus o valor do tostãozinho que aquela viúva lançou. Porque aquele tostão era o recurso que ela tinha para comprar o seu pão do dia. E quando eu vejo aqui R$20, R$30, R$50, R$100, de pessoas que eu fui verificar e tiraram isto das suas aposentadorias, eu seria o sujeito mais ordinário que o sol aquentou, se não prometesse para estes brasileiros que o resgate da pátria, pelo qual eles estão contribuindo aqui, não fosse uma realidade irreversível. A pátria que vocês querem é a mesma que eu quero. E em muito breve tempo, ela estará em nossas mãos. Por causa disto, por causa destas assinaturas comigo, apesar de, nestes dias, eu tenho necessidade de ir até os Estados Unidos da América, já tratando de problemas do Brasil,
Eu já tive oferta de 5 milhões de reais, de um único brasileiro. E por isso eu recordei o episódio da viúva pobre diante de Cristo. Porque esses 5 milhões de reais vieram depois destes 20 reais, desses 30 reais, desses 50 reais. De brasileiros que tiraram de suas aposentadorias. Alguns, com patriotismo que me comove, não deram endereço. Mas os que deram endereço vão receber os bônus da intervenção constituinte. Digo com ênfase, os bônus da intervenção constituinte, que vão ser resgatados pelo Tesouro Nacional. Porque eu não sou vigarista, não sou analfabeto, e vou assumir a presidência do meu país, porque não me considero inferior a nenhum superestadista do mundo. Simplesmente porque me identifico por 3 suprimentos: hombridade, honradez e caráter, porque não levo em consideração formações escolares, desde o dia em que comecei a sofrer o opróbrio de universidades no meu país e no exterior, darem título de doutor honoris causa a um bandido analfabeto, cafajeste, mentiroso, ladrão do país, Luiz Inácio Lula da Silva, que vem agora pisoteando a cara dos brasileiros com a sua candidatura à presidência da República em 2018, com o seu programa de governo, na sentença que o condena a mais de 9 anos de cadeia, por ser um laráquio, um ladrão, que, segundo a Polícia Federal, roubou até os talheres que o presidente Geisel tinha ganho de presente da rainha da Inglaterra. Eu tenho fotografia aí que foi tirada entre os pertences dele. Então, senhores, eu tenho vergonha de ser chamado de doutor. Mas também não sei o que fazer se me chamarem de analfabeto diante de Luiz Inácio Lula da Silva. Então, me chamem do que quiserem, porque eu estou em um momento que não tenho identificação. Vou fazer essa identificação na presidência da República a partir deste momento em que o Exército Brasileiro vai ter outro comandante para efetuar a prisão de Michel Temer. Muito obrigado.